Hoje eu posso falar para vocês com a mais absoluta certeza, com o coração explodindo de alegria, com aquela sensação que eu nem lembrava mais como que era, aquele sentimento de esperança. Hoje nós testemunhamos a mudança da maré. Os ventos mudaram. As placas tectônicas de Brasília se moveram e agora a posição em que elas se encontram forma um mapa completamente diferente. Alexandre de Moraes, completamente embebedado de poder e desconectado da realidade, cometeu um abuso, que para ele seria apenas mais um abuso numa lista infindável de desrespeito ao devido processo legal, à nossa Constituição, à nossa liberdade de expressão e direitos fundamentais, inclusive direitos humanos. Ele achou que colocar Bolsonaro em prisão domiciliar não daria em nada. Um dia após milhões de pessoas irem para as ruas em defesa do Bolsonaro, da nossa democracia e pelo fim dessa ditadura. Bom, eu acho que hoje Alexandre de Moraes teve um choque de realidade. Ontem nós tivemos mais um vazamento, mais um relatório da Vaza Toga, mostrando como que funciona o esquema de mira Alcolumbre e anuncia obstrução total no Congresso. R7, oposição ocupa mesas da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão de Bolsonaro. Danúzio, oposição anuncia obstrução total no Congresso e exige impeachment de Moraes e anistia geral após prisão de Bolsonaro. Diário 360, vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Altineu Cortes, PL, afirmou que por ausência do Hugo Mota, ele vai pautar a anistia. Globo News, me parece que o ministro Alexandre de Moraes se equivocou, seja no momento em que tratou uma medida cautelar que não é autônoma, como se fosse, seja na medida em que delimitou, ao meu ver, excessivamente o contato e o exercício de comunicação, diz mestre de Direito sobre prisão do ex-presidente Bolsonaro na Globo News, acredite se quiser. Jornal Razão, deputado de Santa Catarina dispara contra o STF e chama Moraes de bandido, perdeu a noção do perigo. Eu te verei atrás das grades, diz o deputado Zé Trovão, PL Santa Catarina. Gravou um vídeo revoltado após a prisão domiciliar de Bolsonaro ser decretada por Alexandre de Moraes. No vídeo, ele chama o ministro de desgraçado, bandido e acusa Moraes de colocar o Brasil na merda. A publicação viralizou nas redes sociais. Brasil sem censura. Tamanho dos protestos no Nordeste assustam a esquerda e indica fim da hegemonia petista. Brasil sem censura. Pressão para a paralisação geral dos caminhoneiros ganha força e reuniões podem acontecer esta semana. Notícias Jovem Pan. Caminhoneiros declaram greve com ameaça de paralisação total. Paulo de... Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesse dia em que os fatos vão muito rápido. E você já vai saber da essência deles neste 6 de agosto. Em 1945, está fazendo 80 anos hoje, foi a primeira bomba atômica do mundo. Só teve 2, 3 dias depois de Hiroshima, Nagasaki. Morreram aí umas quase 300 mil pessoas, inclusive contando as consequências da bomba. Eu estive lá em Hiroshima com os meus filhos pequenos para mostrar o horror de uma guerra nuclear. Trilhos que derreteram, garrafas derreteram com o calor da Little Boy, o gurizinho, nome da bomba, feita de urânio, jogada pelo B-29, chamado Enola Gay, do comandante Paul Tibbets, que morreu com 92 anos. Antes disso, em março, as superfortalezas americanas haviam feito um ataque maciço contra Tóquio, com bombas incendiárias. Tóquio era uma cidade de madeira e palha. 100 mil pessoas mortas pelo fogo também. Ou seja, o 7 de dezembro de 41 foi o dia da infâmia, em Pearl Harbor. Depois, o 6 de agosto, foi o segundo dia da infâmia, em 1900. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos ver esse vídeo, tá? Você já viu um trecho dele, eu achei muito forte esse primeiro trecho desse vídeo. Então vamos acompanhar
depois comente bastante, tá? E eu gostaria aqui de fazer um convite para você, você que ainda não é inscrito do canal, você que ainda não é membro do canal, dê essa força, nos ajude. Mesmo se você não ser membro do canal, seja inscrito, porque quando você é inscrito, você ajuda o canal a crescer mais e mais, tá? Vamos acompanhar, depois comente bastante, o seu comentário é muito importante. De Tarso, a Polícia Militar de Brasília está intimidando os manifestantes que estão tomando as ruas de Brasília agora. Diário do Poder, Van Hatten diz que não é coincidência a prisão de Bolsonaro no dia da Vaza Toga 2. Auriverde Brasil, alô Pitoli, toda a galera da Auriverde, um beijo hétero para todos, Deus abençoe vocês. Hoje com o nosso querido doutor Jeffrey Schichini, e a notícia é a seguinte: Moraes prendeu Bolsonaro para abafar mensagens graves da Vaza Toga, diz o nobre causídico Jeffrey Schichini. Diário do Poder, vem comigo, queridão, olha isso. Ilegalidades no STF. Força-tarefa secreta perseguiu bolsonaristas, aponta documento. Essa é a Vaza Toga que eles estão falando, né? Revista Oeste, depois da entrevista de Tagliaferro à Oeste, TSE tentou apagar vestígios de operação. CNN Brasil, Moraes teria recorrido a infiltrados para obter dados, diz ONG. No Centro do Poder, ministro Fux nega pedido de Silveira por prisão domiciliar humanitária. Danúzio News, Estados Unidos podem anunciar novas sanções contra o Brasil a qualquer momento. Dizem que depois das 14 horas, né, que já passou, já é 14h47, a qualquer momento poderia ser feito um anúncio pelo governo americano de sanções a outros brasileiros. Então, é o que eles estão dizendo. Oeste, Mauro Vieira rejeita a negociação com os Estados Unidos e chama sanções de ataques orquestrados. Porta-voz da Casa Branca, Metrópolis, essa notícia, tá? Deixa claro que os Estados Unidos não negociarão com a ditadura brasileira. Presta atenção nessa notícia. Presta atenção. São porta-voz nos Estados Unidos. Está no jornal Metrópolis, tá? E ele diz o seguinte, ó, porta-voz da Casa Branca deixa claro que os Estados Unidos não negociarão com a ditadura brasileira. Mas presta atenção. Política, SBT News. Haddad diz estar fora de cogitação ceder a pressões de multinacionais sobre PIX. Canal Rural, redução de abates deve limitar efeitos do tarifaço sobre o preço da carne bovina. Eu acho que não, porque na verdade os grandes frigoríficos diminuíram radicalmente a quantidade de abate para diminuir a quantidade de carne no mercado, mas os frigoríficos menores e os criadores de gado menores que não têm condição de manter o gado no pasto porque não tem pasto vai precisar vender. Então a gente já está vendo aqui no sul, baixou muito o preço da carne, muito, e vai baixar muito mais, né? A expectativa é que baixe muito mais. Os supermercados aqui já estão fazendo promoção com a carne mais de 40% mais barata. 40% mais barata aqui já no sul. A nossa cidade aqui a gente já está vendo o preço, né? 40% ou até mais, né? Tá muito baixo, baixando muito, né? Tá? Vamos lá, vamos para frente então. Coluna Fábio Serapião, dá uma olhada no Jornal Metrópolis, tá? Investigação da PGR, Israel Borges, obrigado, Deus abençoe. Investigação da PGR aponta corrupção em licitação milionária da COP30. Mensagens encontradas em celular de policial militar preso. Ao sacar 5 milhões de reais, ele sacou 5 milhões de reais e foi preso. Revelam indícios de fraude em licitação de 142 milhões de reais para a COP30, né? PT e corrupção tem tudo a ver, né? Tudo que o PT faz é uma desgraça isso, né? Central Goiás, dá uma olhada. Lula defende retorno de Dirceu e condenado... 45. Pearl Harbor foi num domingo, Hiroshima numa segunda-feira. Foi uma nova guerra em que não se decidia
entre os exércitos num campo de batalha como em Waterloo, né? Cidades bombardeadas, civis mortos. Os mortos desse ataque, praticamente todos civis. Assim aconteceu com Coventry, Londres, na Inglaterra, depois Colônia, Berlim, Dresden. Foram poupadas, só para lembrar, né? Roma e Paris, por exemplo. A Catedral de Colônia foi poupada, mas enfim. Bom, outra guerra terminou num 6 de agosto de 1661, em Haia. O governo português, o Reino de Portugal e o da Holanda assinaram um tratado pelo qual a Holanda desistia do Brasil depois de 30 anos de ocupação. Desistiu por causa de Guararapes, os grandes guerreiros brasileiros que mostraram o nascedouro de um exército nativo, um exército do local. Né? O exército brasileiro marca essa data com sua criação. E um registro em 2001, em 6 de agosto, morreu o grande escritor Jorge Amado, Academia Brasileira de Letras, chegou a ser falado por Nobel de Literatura. Ele foi deputado pelo Partido Comunista, PCB, e era comunista, admirador de Stalin, como ele próprio confessou. Só que a gente olha as biografias hoje, na rede social, não consta o arrependimento dele, dizendo que o comunismo é um grande engodo, uma grande mentira, né, que escraviza as pessoas. Ele disse, na hora que abandonou o comunismo, que não queria mais saber, estava arrependido. Fez 35 livros. Bom, vamos então aos acontecimentos de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, começou hoje a tarifa, o tarifaço, né? Era de 10%, a melhor tarifa entre aquelas que foram anunciadas por Trump. Aí surgiu mais 40%, principalmente por razões políticas. 50% a partir de hoje, numa boa parte de produtos brasileiros, com prejuízos para o Brasil. Lula disse ontem que ia ligar para Trump, para convidá-lo para a COP30. Vocês viram aí, COP30, a Áustria não vem mais, está muito caro para a Áustria. O presidente da Áustria, que aliás, eu me pareço com ele, ou ele se parece comigo, e tem o nome de Alexandre. Alexandre van der Bellen. Avisou que está muito caro, que não tem dinheiro para pagar em Belém. Bom, disse que ia convidar, mas não ligou. E agora ele está dizendo para Reuters, que o entrevistou, que ele não vai se humilhar e ligar para Trump. Ele não está entendendo que ele é chefe de Estado. Chefe de Estado pode sofrer qualquer humilhação, tortura, ameaça, em nome do seu país, para defender o país. Mas ele não quer se humilhar. Ele já antecipa a sensação de que isso é uma humilhação. Ligar para o Trump. Todos os demais fizeram isso. A mexicana de esquerda negociou, o canadense, o indiano recebeu mais 25% agora, porque continuou vendendo para a Rússia, o chinês está negociando, o indonésio, o tailandês, sul-africano. Lula, ao contrário, complica as coisas ainda mais. Eu não sei como é que a cabeça funciona. Diz que vai fazer um movimento no BRICS para pressionar essa questão de tarifas. Quer dizer, ele quer sofrer mais uma frustração? Porque a Índia não vai, claro. A China não vai se meter. A Rússia já está com 1000 problemas. E nem o sul-africano, que foi lá para o Trump, ainda levou um xingamento. Não sei como é que se mete nisso. Parece que faz questão. Isso tudo comprova o que eu imagino que seja, que ele quer ter essa tarifa para ter uma desculpa para o desastre fiscal do seu governo, né? E o fato de que ele está apaixonado pela China, para justificar isso perante os brasileiros. Só que, para fazer isso, ele vai prejudicar muitas atividades, empregos e empresas no Brasil, que dependem muito de exportações para os Estados Unidos, né? Aliás,
Pessoal, esse vídeo tá muito forte, tá? Eu dei essa pausa aqui para poder conversar com vocês, para que vocês prestem bastante atenção. Você que tá chegando agora, eu tô vendo nos comentários aqui o pessoal comentando bastante, mas você que chegou agora, você não tá conseguindo entender este vídeo, tá? Volte ele para que você veja ele na íntegra, para que você possa começar a entender. E depois comente aqui embaixo o que você tá achando, tá? O seu comentário é muito importante. O que você tá achando desse vídeo? Comente aqui. Vamos ver quantas pessoas tá entendendo e tá gostando desse conteúdo, tá? Perseguição ilegal criado por Alexandre de Moraes e mais alguns da sua claque, né, membros da sua facção. Entre eles até mesmo a chefe de gabinete dele, que agora está famosa e o Brasil inteiro conhece. Pessoas foram presas, criando-se uma tal certidão positiva e negativa, baseando única e exclusivamente nas postagens dessas pessoas, sem ter um fato. Por exemplo, um caso que eu quero mostrar, Ademir Domingos Pinto da Silva recebeu uma certidão positiva para ser preso, porque, olha a justificativa, perfil pessoal no Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Isso é algo que acontece na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, em Cuba, mas não no Brasil. Esse é apenas um exemplo. O relatório tem dezenas de exemplos mostrando como que foi feito esse sistema de perseguição. E aí nós temos hoje. Eles acharam que tudo aconteceria normalmente, pois a oposição reagiu, nós bloqueamos a mesa diretora, impedimos a abertura da sessão, e aí algo impressionante começou a acontecer ao longo do dia. Impressionante. De repente, vários senadores começam a declarar publicamente apoio ao Alexandre de Moraes. Um número que estava travado em 33 senadores, de repente pula para 38. Neste momento, vou mostrar aqui o placar para vocês. Nesse exato momento, nós temos 38 senadores. Se alcançarmos 41, nós temos a maioria do Senado. Entenda a importância disso. A maioria do Senado, que é a casa que tem a prerrogativa do impeachment do Moraes, a maioria estaria favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. Sai a notícia agora que os Estados Unidos está mirando a esposa do Alexandre de Moraes para ser sancionada. E sai uma outra notícia também, que é essa, Folha de São Paulo. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Imagine a humilhação se o Alexandre de Moraes tiver que reconsiderar a prisão do Bolsonaro e liberar ele novamente para poder falar com as pessoas. Ele está isolado, completamente isolado, enfraquecido, agindo de forma ensandecida, o que é muito perigoso. Nós sabemos que haverá muita perseguição ainda e é o que nós podemos esperar desse tipo de pessoa. E aí, olha essa reportagem que saiu no Globo. Moraes expôs, naquele jantar na casa do Lula, Moraes expôs essa visão no jantar, a visão de que ele não ia reagir na justiça americana contra Magnitsky. E foi apoiado pelos colegas da corte presentes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Zanin, Flávio Dino, Fachin. De acordo com participantes do encontro, Lula concordou e disse que o governo fará o que ele preferir. Lula está falando que o governo vai fazer o que o Moraes mandar. É esse o governo democraticamente eleito, cedendo suas prerrogativas para uma pessoa que nunca recebeu voto algum? É tanta coisa louca que está acontecendo, que hoje, gente, entenda a magnitude disso. Hoje, o União Brasil e o PP oficialmente pularam fora do barco do governo, declaram-se oposição e nos ajudaram na obstrução. Nos ajudaram a obstruir de tal forma que hoje a sessão foi cancelada. Nós estávamos dispostos a dormir no plenário. Eu trouxe um colchonete e um travesseiro. Nós estávamos dispostos a dormir. Só que quando percebeu-se que agora a maioria já não aguenta mais, foi decidido cancelar a sessão e vai ter uma reunião de líderes amanhã. Aí beleza, você acha que já foi novidade demais, né? Totalmente uma mudança de maré completa, e aí sai mais essa. Globo News mudará a linha editorial. O canal D descobriu um dos principais motivos da demissão da Daniela Lima. A Globo News dará uma guinada editorial para a direita. Será que é o risco, o medo de sofrerem sanções também da Magnitsky e agora a Globo vai tentar ser menos Globo lixo? A Globo, que foi uma das principais apoiadoras dessa ditadura, agora a Globo vai diminuir o apoio ao Alexandre de Moraes. E a Globo era uma das principais ferramentas de blindagem das ações criminosas que foi criada nessa ditadura brasileira recente. Muita coisa aconteceu num espaço muito curto de tempo. Dia 5 de agosto vai entrar para a história. Tudo está mudando. O ar está diferente, a esquerda está acuada. Nós temos agora, não é nem uma luz no fim do túnel, o túnel se iluminou. Você não tem uma luz no fim do túnel, o túnel agora está iluminado, nós estamos vendo um caminho a seguir.
e vai acabar. Eu tenho certeza, nós já estamos conversando com vários senadores, mais senadores já estão mostrando disposição a colocar o nome também nessa assinatura do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acredito que até amanhã a gente alcance as 41, e aí, meu amigo, é festa. Pode celebrar. A gente tem que celebrar cada vitória, cada passo, e parabenizar os senadores que estão também entendendo que nesse momento a gente tem que fazer uma história no Brasil. Hoje foi Efraim, Margarete Busetti, Jaime Campos e Dr. Irã. Só hoje foram 4 senadores. 4, e o dia nem acabou. Ao momento que você está assistindo esse vídeo, pode aparecer novos senadores. Tem algo impressionante acontecendo. E eu vou me arriscar a dizer aqui. Intervenção divina. Na minha humilde percepção. O que está acontecendo hoje é intervenção divina. Quando se colocou o Bolsonaro na cadeia, porque ele está preso, gente. Eles não acreditavam, eles não esperavam que fosse acontecer o que aconteceu. O Brasil parece que acordou. Então, um pedido para vocês: continue se mobilizando nas ruas, carreata, motociata, adesivo, buzinaço. E a próxima manifestação, 7 de setembro, ela tem que ser não gigante, ela tem que ser histórica. A gente está virando o jogo. Fazia muito tempo que eu não tinha tanta esperança como eu tenho agora. Fazia muito tempo. Hoje nós fomos para o plenário decididos a sair de lá presos. Olha que loucura. A gente foi para aquele plenário hoje e a gente só sairia de lá preso. E mais não, estamos saindo de lá com vitórias históricas. Durma bem hoje. Sorria. Beije seus filhos e sua esposa, seu marido. Tenha alegria, a gente vai virar o jogo. Há muito tempo eu não me sentia dessa forma. Um abraço, tchau. Vocês lembram quando ele disse: não tem grade aqui em torno do Palácio do Planalto de jeito nenhum, não pode ter nenhum anteparo. Eu acho que ele não usou a palavra anteparo, mas foi algo semelhante. Entre o Palácio do Planalto e o povo. Agora botou grade de novo. Com medo. Peraí, não quiser deixar o povo entrar no palácio, é só impedir o povo de entrar. É a coisa mais fácil. Quem entra no Palácio do Planalto, porque alguém deixou entrar. Não tem como. Outra forma. Porque a segurança tem meios para impedir. Meios de força para impedir. Isso, todo mundo que trata de segurança de palácio me conta. Não tem exceção. Bom, vamos em frente. Eu queria começar com o Folha de São Paulo, dá hoje, em manchete, na primeira página: prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Eu tratei de confirmar isso, e sim, confirmado. O pode ser reconsiderado ainda depende de alguns caminhos. Mas aí o isolamento está crescente. Há aquele espírito de corpo que mostrava uma unidade em torno de Moraes não existe mais. Bom, e outra coisa, o editorial da Folha de São Paulo, o primeiro dos editoriais, tem por título: Bolsonaro tem direito à livre expressão. Aí, depois de dizer que Bolsonaro queria ser tirano, queria dar golpe, não queria sair da presidência, era contra a democracia, a Folha escreve: democratas não se transformam em tiranos para combater a tirania. A pretexto de enfrentar a ameaça autoritária, o ministro Alexandre de Moraes, apoiado pela maioria dos colegas, desenvolveu teoria e prática estranhas à carta, ou seja, à Constituição. Ordens de censura, muitas vezes exaradas em despachos secretos que não permitem defesa, tornaram-se lugar comum. Moraes errou ao pretender silenciar Bolsonaro numa ordenação kafkiana impossível de cumprir. Moraes erra ao mandar prender o ex-presidente por ter se comunicado com apoiadores em atos organizados pela direita. A maioria dos colegas de Alexandre de Moraes, aí eu estou pulando um parágrafo porque fala de Fux, dos colegas de Alexandre de Moraes, precisa reinstituir esse princípio basilar da ordem democrática, a liberdade de expressão. O espírito de corpo ou de defesa contra assédio estrangeiro não justifica relativizar garantias constitucionais. Pesadíssimo editorial, e veio da Folha de São Paulo. Agora eu encontro aqui no Instagram, vamos lá, eu achei, coincidiu, né? Eu estou lendo aquele relatório, estão chamando aí de Vaza Toga /2,
com dados do Talhaferro, publicado pelo Michael Scherenberger, né, e que cita a então chefe de gabinete do ministro Moraes no Supremo, dando ordens para aquela divisão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, lá na Justiça Eleitoral, que era chefiada pelo Talhaferro, mandando pressa, dizendo que estão acostumados a andar devagar, que o ministro exige pressa. Na Folha 7 diz que ela foi implacável, inclusive exige aí o afastamento de um certo Fred, que se chama Frederico Alvim, porque estava muito devagar, né? O que queria com pressa? Investigações na biometria, nas redes sociais, de pessoas que estavam presas e que a Procuradoria, a PGR, estava mandando soltar, porque não carecia de ficar preso. Mas o ministro não queria que forem soltos, tem que verificar quem são esses, né? Então investigavam e viam lá que a pessoa postou algo contra o Lula e tal, aí ficava preso, né? Bom, ela entrou, abriu uma conta no Instagram, está aqui, Cristina Kussahara. E na apresentação ela diz: não sou culpada de nada, vírgula, fiz o que me requisitaram. Dia 10, soltarei provas, vírgula, sigam-me e não tomem julgamentos antecipados. Não tem ponto. Aí eu fui ver qual é a instrução dela, ela é bacharel em Direito, em História, pós-graduada em História. Porque o português aqui, coitado, né, chefe de gabinete do ministro Supremo. Não sou culpada de nada, fiz o que me requisitaram. Que verbo é esse? Requisitaram. Fez uma requisição. Estranho, né? Depois, dia 10, soltarei provas. As provas, por acaso, estavam presas, alguma coisa, soltarei. É uma tradução do inglês, né? Nominal, né? Release. E o inglês usaria release aqui. Estranho. Em vez de ponto e vírgula, que estava mudando um pouco de assunto, estava uma vírgula. Sigam-me e não tomem julgamentos antecipados. Tomar também me parece uma tradução literal do inglês. Não façam julgamentos antecipados, ou não pré-julguem, né? Mas enfim. Então, dia 10 aqui ela vai se manifestar. Ela está citada lá nesse dossiê que foi publicado. Tá? A CNN se refere a isso, eu só percebi na CNN, mas enfim. É um caso a verificar. Agora, um depoimento hoje na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, eu fiquei boquiaberto, assustado. Embora não tenha ainda a outra parte, o outro lado. É o Mike Pence, que foi secretário de Estado no outro governo Trump. Estava lá, porque o ministro Barroso, presidente do Supremo, numa declaração outro dia, disse: olha, nós fomos pedir ajuda, o governo, os Estados Unidos nos ajudaram a defender a democracia. Mais ou menos assim, né? Aí ele disse que, nessa audiência pública, afirma que a CIA, financiou indiretamente agências brasileiras, isso significa a USAID, né, para censurar a direita e advertir o governo Bolsonaro a não questionar as urnas eletrônicas. E disse que a principal ligação era o ministro Barroso ao NID, que é o Fundo Nacional para a Democracia, mantido pelo Partido Democrata, que houve inclusive uma ligação, TSE e WhatsApp, citou a agência Lupa, parece que é essa de conferência para ver se aquilo é verdade ou não é, a Abrage, que eu acho que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que seria um negócio chamado Comprova, né? que ensinaram como censurar a direita. Bom, agora foi perante os deputados vão ter que tomar alguma atitude. Mas Câmara e Senado estão fervilhando, né? Hoje conversei bastante com o pessoal que estava lá dentro. Olha, meu Deus. Lá no Senado está pertinho dos 41 necessários para ter metade mais um e ter que abrir uma comissão para estudar requerimento de impeachment contra Moraes. Já teria 39 garantidos. Falta mais 2. Né?
E Alcolumbre não quer saber. Agora, senadores se acorrentaram na mesa diretora para não ter sessão enquanto não resolvessem isso. Usam, inclusive, cenas de força, violência, que a segurança do Senado quis trancar o auditório Nereu Ramos, foi aberta à força, né? Lá na Câmara também, os deputados estão impedindo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, faça a abertura, a reabertura dos trabalhos e tal. Tem essa comissão aí que já funcionou. Então essa é a situação hoje, nesse momento. Então é isso, eu já fui longe. Tem muita coisa ainda para falar, mas eu vou falar na próxima conversa. De Brasília, Alexandre Garcia. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês, tá, por ter ficado até o finalzinho. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe e convide mais uma pessoa. E você que não entendeu este conteúdo, tá? Você que não conseguiu entender, ou até mesmo você chegou agora aqui nesse conteúdo, volte ele para que você possa entender, tá bom? Fique todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.